Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Quarta-feira, dia de Libertadores aqui no NS Futebol, e a gente vai falar sobre os jogos da Libertadores desta quarta-feira. Passaremos pelos favoritos, passaremos pela equipe até agora da Libertadores e também por cada jogo de forma específica, principalmente Atlético Mineiro e Palmeiras, tá? Então vamos direto aos jogos e aos favoritos. Favoritos para este primeiro momento, para o mando de campo, tá? Então o que a gente está analisando aqui nesse cenário que a gente está colocando para vocês? Mando de campo e o estilo a partir da média geral da competição. Então, ou seja, como que essa equipe foi ao longo da competição. Então, se vocês forem analisar bem, Deportivo Pereira tem um ligeiro favoritismo em relação ao Independente Del Valle, isso olhando pelo mando de campo, mas o Del Valle tem um favoritismo no geral, tá? No geral da competição. O Nacional contra o River, contra o Boca Juniors, há um empate, uma possibilidade grande de empate já nesse primeiro jogo, com um favoritismo médio do Boca no La Bombonera, ou na competição de maneira geral, tá? Atlético Mineiro e Palmeiras, temos um favoritismo ligeiro para o Atlético Mineiro pelo mando de campo e para o Palmeiras na disputa como um todo. Então a gente pode entender que até por conta da organização da competição, né, você tem agora como mandante as equipes que ficaram na segunda colocação dos seus grupos, né? Você tem nesse cenário um favoritismo de mando de campo puxando para essas equipes no primeiro momento, mas no geral puxando para equipe visitante, justamente porque são as equipes que classificaram como primeiras de cada um dos seus grupos, tá bom? Então esse é o cenário que a gente vai ter. Como melhores jogadores, a gente falou ontem, vai repetir ao longo desses próximos dois vídeos aí para a gente dar a fixada nesse cenário. Temos aí Fábio do Fluminense, Advíncula do Boca, Gustavo Gomes, Gabriel Mercado, Mateu Gamarra, Aliendro do River, Diego Rodrigues do Nacional, Moreno do Racing, e aí um trio de ataque com Dorlan Pabon do Atlético Nacional, Vitor Roque do Atlético Paranaense e Germán Cano do Fluminense, tá? Iago, como é que foi escolhido essa equipe? O que foi utilizado para você escolher isso? Basicamente a gente está falando sobre jogadores que ou eram artilheiro da competição, que aí entrou, caso do Pabon, por exemplo, né? E não entrou por ser artilheiro, entrou por ter a maior média, tá? Mas ou entra o artilheiro ou entra 70% do tempo, tá? Então você tem todos os jogadores que tiveram pelo menos 70% desses 6 jogos disputados até agora entrando nessa lista, nessa disputa, e também entra o artilheiro da competição, tá? Caso ele não tenha completado 70%. Tendo todos esses jogadores, a gente tira as melhores médias de cada um deles, dos goleiros, dos laterais, dos zagueiros, assim por diante, tá bom? Então essa é a forma como a gente utiliza para fazer. No caso, por exemplo, só a fim de curiosidade, né? O Pabon, por exemplo, entrou como o melhor jogador da competição até o momento pela média e por ter feito 6 gols na competição, né? Então ele entra como artilheiro e aí pela média ele consegue estar nessa seleção. Se a gente olha outros jogadores, já aconteceu, como foi o caso, por exemplo, do Nkunku na Alemanha, de você ter os 70%, no caso dos outros jogadores, você colocar o jogador que não tem 70% porque ele foi o artilheiro da competição e na média esse cara não entrar. Então você colocou o artilheiro para disputar com todo mundo ali que passou pela média de tempo, mas pela média de desempenho ele não entrou, tá? Então essas coisas podem acontecer. No caso da Libertadores, o Pabon passou com louvores aí, tanto que está como o melhor jogador até o momento, tá? Vamos às 3 partidas de hoje, desta quarta-feira. Temos aí Deportivo Pereira e Independente Del Valle com a vantagem de overall para o Deportivo Pereira jogando em casa, tá? Temos aí um jogo que provavelmente é o Independente Del Valle controlando essa posse de bola e o Deportivo Pereira sendo mais efetivo na hora de converter para gol. O que eu imagino que possa acontecer? Esse cenário do Deportivo Pereira e também do Independente Del Valle são cenários provavelmente diferentes em termos de adversários, tá? E aí você pode ter um Independente Del Valle com maior controle da posse da bola e tendo esse maior controle pode ser que ele consiga ser um pouco mais efetivo. Conseguindo ser mais efetivo, ele passa a ser o favorito, tá? Então é aquele cenário que a gente falou. Por mando de campo, o Deportivo Pereira por um gol de diferença. Se a gente for analisar como tende a ser a inter-relação entre essas duas equipes, o Independente Del Valle passa a ter grandes chances já nesse primeiro confronto das oitavas de final, tá? Vamos a mais um jogo, Nacional e Boca Juniors.
Nacional 53, Boca 52, então é um grande empate, né, entre as duas equipes. Um Nacional que não fica tanto com a posse da bola e que, ao não ficar tanto com essa posse da bola, acaba tendo como consequência disso um baixo controle do jogo, mas que não reflete exatamente no seu resultado, porque ele consegue finalizar muitas vezes. O grande problema do Atlético Nacional não está nessa falta de volume de jogo, por mais que possa parecer isso. Vai estar justamente em chutar a gol e não converter para gol, ou seja, parar no goleiro adversário. Então você cria um número grande de finalizações, mas não converte. Isso acaba sendo prejudicial para a equipe como um todo. Então a vantagem nesse primeiro momento não é de nenhuma das duas equipes, seria de um empate. E aí no confronto como um todo, o Boca Juniors seria a equipe com maior vantagem, tá? Então provavelmente passaria Boca Juniors. Atlético Mineiro e Palmeiras, 58-54 no overall, isso mandante e visitante. O Palmeiras é um grande visitante, né? Tirando o primeiro jogo que foi com a equipe reserva, o restante foi muito bem. E aí você tem, de maneira geral, uma ligeira vantagem para o Atlético Mineiro, que é uma equipe que finaliza mais do que a equipe do Palmeiras. Tá? Qual é o grande ponto? Ter essa posse de bola elevada como ele tem, como a equipe do Atlético Mineiro tem. Conseguir até um número alto de finalizações é muito importante e muito legal. O problema é que o Palmeiras converte mais para gol, ou seja, quando atinge a meta, converte para gol mais do que o Atlético Mineiro. Então, onde está a grande chave desse primeiro confronto para o Atlético Mineiro? Na conversão para gol. Não desperdiçar as oportunidades. Surgirão oportunidades, você não pode desperdiçar. Para o Palmeiras, uma vinda para o Allianz Parque com um empate ou uma vantagem mínima, ou uma desvantagem mínima até, é mais tranquilo. Por quê? Porque essa equipe tende a melhorar bem em relação à visitante, né? Ela, enquanto visitante, ela como mandante tende a melhorar bem, e o Atlético tende a piorar o seu número. Então o cenário é muito vantajoso para a equipe do Palmeiras, principalmente se a gente for olhar um jogo bem amarrado e bem próximo de um empate nesse primeiro confronto que a gente vai ter nesta quarta-feira, mas tende a ser o grande jogo, junto com o Flamengo e Olímpia, né, que a gente vai falar isso amanhã, o grande jogo dessas oitavas de final da Libertadores, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e até amanhã. Valeu!